Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Nós estamos num local diferente, mas o nosso núcleo é o mesmo. O Marcelo é o mesmo, continua sendo espírita, não mudou não. Só segue as obras básicas e os livros seguros. E hoje nós vamos fazer uma reflexão do Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, editora FEB, editora Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita Brasileira. Só editava livros seguros. Esse autor era muito estudioso, de São Paulo. Só entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi, em voz muito inteligível, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Isso está no Evangelho de Mateus 21, 23. O texto em epígrafe, vazado em linguagem clara e precisa, não deixa a menor dúvida que a entrada no reino dos céus é uma questão de observância das leis divinas. Então hoje aqui é para nós refletirmos, quer dizer, nós precisamos observar as leis divinas. E você, para observar, você precisa estudar, ler. Quem ler uma vez um livro, apreende dele apenas, no máximo, 2%. Nós precisamos aprender a ler estudando, captando do autor, de forma pedagógica, a mensagem que ele quer passar para nós. Nós precisamos aprender a buscar o conteúdo pedagógico da lição. E Jesus aqui está dizendo de forma muito clara, o reino dos céus é uma questão de observância das leis, e não de filiação a esta ou aquela organização eclesiástica, religiosa. Não é porque você é católico, evangélico, espírita, umbandista. Todas as religiões são respeitáveis, lógico. Mas nem todos os adeptos estudam de forma pedagógica, como alunos, o que deveriam estudar, para fazer as suas reformas, as suas renovações e começarem a seguir o caminho do bem, de forma pedagógica. Pedagógica quer dizer aquele que apreende o ensino, aquele que ouve o bom ensinador, ouve o professor como aprendiz. Os que dizem crede e sereis salvos, ou crede e não precisareis guardar a lei, coitados, são cegos, condutores de cegos. E é isso que nós estamos vendo, cegos procurando dirigir cegos, analfabetos praticamente do Evangelho, procurando orientar as pessoas. Isso está acontecendo na política, nas religiões, está acontecendo nas famílias.
Você vê aí pessoas que se dizem cristãos e não respeitam os impostos, as leis, não tomam as vacinas, não seguem a ciência, não observam as regras civilizatórias. Jesus sempre condenou com veemência as práticas meramente formalistas de religiosidade e jamais acoroçou a ideia de que seja suficiente a aceitação deste ou daquele credo para que alguém tenha assegurado a sua entrada nas mansões celestiais. De jeito nenhum. O Mestre Jesus, em seus 4 evangelhos, deixou para nós muito clara que a forma era estudar as leis de nosso Pai que está nos céus, que criou tudo, e observou tudo, e observa tudo, e observará depois da nossa passagem, porque todos vamos passar pela morte, mas o Espírito é o mesmo que foi criado simples e ignorante, sem saber, mas com todas as possibilidades de aprender e de chegar à perfeição. É a obediência aos mandamentos que prova a sinceridade de nossas convicções e a excelência da doutrina que aceitamos. Nós temos que aprender a estudar, a captar os ensinos. Então isso quer dizer estudar, compreender, entender, assimilar inteligentemente os ensinos e iniciar com coragem pedagógica uma reforma íntima. A reforma tem que ser feita em nós. Primeiro nós temos que aprender a nos amar. E aprender a nos amar é respeitar os ditames das leis. Amar o próximo é aprender a respeitar todas as leis que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. Seja ele espírito encarnado. Então, nós temos que aprender a sermos obedientes. Nós temos que aprender a cumprir as regras com alegria. Por isso que é preciso estudar para compreender de forma pedagógica e passar a gostar de cumprir a lei. Aquele que cumpre com raiva, freando o carro, acelerando antes do sinal abrir, não respeitando as leis, aquele não aprendeu nada, é um revoltado, e é aquele que não vai entrar nos céus, não vai ser reconhecido como bom aluno. Ficou reprovado, vai ter que voltar várias encarnações para aprender. Quando essa doutrina é de molde a transformar-nos, erradicando de nós as características do homem velho, o que é o homem velho? É o homem que ainda usa do ciúme, da inveja, da violência, que ainda usa de artimanhas para enganar o próximo, que finge que estuda para poder escrever livros ou fazer palestra ou sermões. Ele, além de estar fazendo mal a ele está fazendo mal a uma série de criaturas que estão seguindo um cego, uma pessoa que não estudou. Então, se ele não sabe para ele, como é que ele pode ensinar para os outros? É isso que nós precisamos parar para pensar antes de seguir a política, antes de seguir médicos que não seguem a ciência, advogados que não estudam as leis e não cumprem. Então nós precisamos começar a pensar um pouco, fazer algumas meditações para saber como é que nós estamos caminhando nessa encarnação, que tem início, meio e fim.
mas tem tarefas seríssimas a serem cumpridas. Então, a doutrina verdadeira é aquela que vai incentivar o indivíduo a estudar e a trazer as lições do estudo para dentro dele em primeiro lugar. Se é na medicina para ser um bom médico, se é no direito para ser um bom profissional das leis, se é para limpar as ruas, aprender como se pratica aqueles atos de limpeza, para poder completar todo o processo e a sociedade ficar sempre bem assistida. Em todos os setores deve ser feito assim. Então, para substituí-las no homem velho, tudo isso. E vai aparecer aí o homem novo, fazendo que em nossa vida se manifestem a honestidade, a probidade, a calma, a serenidade, a cautela, a prudência. Tudo com base no conhecimento. E estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje todo ele reunido no Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior tratado pedagógico do mundo para orientar as pessoas na reforma íntima, na reforma moral, na reforma ética, na educação principalmente. Na educação. Se você estudar as obras de Jesus, as obras do Espiritismo, as 5 obras básicas, de 1 a 4 horas por dia, estudando todas elas na sequência, relendo várias vezes, pesquisando, você vai começar a construir dentro de você as bem-aventuranças. Você vai aprender o que é ser humilde, misericordioso, ter o coração limpo. Você vai aprender o que quer dizer ser brando e pacífico. E vai se tornar, se for um bom aluno, vai se tornar um pacificador, um verdadeiro filho de Deus, cumprindo as tarefas aonde você estiver. Aonde você estiver. Então, essa lição mostra a chamada de Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas ao que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 32, 33. Nós precisamos criar dentro de nós o reino de nosso Senhor, o reino de Deus, através dos evangelhos de Jesus Cristo. E de 1857 anos depois, ele permitiu a vinda do Consolador prometido, o Espiritismo, para esclarecer todos os pontos essenciais da lei de Deus, a fim de que você possa cumpri-las e começar a sua caminhada segura para a perfeição, respeitando a tudo e a todos, e só fazendo com o próximo o que deseja que se faça com você. Nós precisamos mudar esse mundo, e quem vai mudar somos nós. Começa pessoalmente, dentro de nós. É de dentro para fora que vai sair todas os bons frutos de um bem-aventurado, de um cristão de verdade. Muito obrigado pela atenção. Estudem os livros seguros. Aproveite o tempo que todos nós temos nesta encarnação. Grande e fraternal abraço. Tudo de bom.